As bocas foram se aproximando, como atraídas por força irresistível, selando seu encontro, ou reencontro, conforme a colocação que fizera. Já tive muitas namoradas, muitas mulheres, comentou André, quando voltaram à caminhada. Já fiz algumas sofrerem, já sofri por outras, mas agora é diferente, é amor de verdade. É um sentimento tranquilo, mas seguro, forte, indestrutível. Parou, segurando Juliana pelos ombros. É perene. Assim, como as águas do mar. Não pôde continuar. Diante de seus olhos passou, num rapidíssimo lampejo, a imagem de um pé batendo no chão e, por trás, dois olhos malévolos, com reflexos de ódio. Um calafrio correu por seu corpo fazendo-o estremecer. Que foi? Que aconteceu? Perguntou Juliana, preocupada. Me passou um calafrio. Uma impressão ruim. André tinha a sensação de que algo terrível estava ameaçando seu amor. Algo indefinível, mas muito poderoso. Não queria assustar Juliana, mas achava que devia deixá-la de sobreaviso. Juliana, por seu lado, estava preocupada. Vinha sentindo perigo no ar e tinha a impressão de que se relacionava a seu romance com André. Que tipo de impressão? Perguntou, procurando não demonstrar preocupação. É assim. Como se tivéssemos ainda algum abismo escuro para cruzar, antes de podermos nos encontrar de vez. Não sei se você me entende. Juliana estremeceu. Aproximou-se mais de André, abraçando-o. Oh, amor. O pior é que eu tenho a mesma impressão. Quando penso em você, quando me sinto assim, toda envolvida no teu carinho. De repente, é como se baixasse uma nuvem escura, pegajosa, malévola. E eu sinto essa maldade nos envolvendo, nos sufocando. Eu achava que era imaginação. Aconchegando-se mais, pediu, me abraça. Me protege. Protege o nosso amor. Abraçando Juliana com força, André correu os olhos em volta, dizendo com emoção, vamos pedir proteção às forças da natureza, ao mar, ao vento, às estrelas, e ao Criador de tudo isto, completou Juliana. Que nos proteja, que proteja o nosso amor. Permaneceram assim abraçados por algum tempo, até sentirem-se mais tranquilos. Soltando-se do abraço e encarando André de frente, Juliana disse com firmeza, nós não temos que ter medo, André. O medo é um sentimento negativo. Abre caminho para situações ruins. Você tem razão. Pensamento positivo e fé na vida. Mas também, ficar atentos. A lua convidava e os jovens continuaram a caminhada, tocados por suaves ventos. Sabe, Juliana, disse André. Tem uma coisa que eu tenho vontade de te dizer desde o dia em que te conheci. O que é? André custou um pouco a responder, procurando as palavras certas. Houve um tempo em que eu buscava um amor. Aquela pessoa que eu sabia que existia, que estava em algum lugar. Quando eu andava pela rua muitas vezes me surpreendi olhando nos olhos das pessoas que vinham em sentido contrário. Na verdade, eu estava procurando um determinado olhar. Não era a cor nem o formato dos olhos, era o olhar. Segurando o rosto de Juliana entre as mãos e fixando-a nos olhos, concluiu, era esse olhar. O teu. Juliana não sabia o que dizer. Estava emocionada. Abraçou Andréa fortemente, depois beijou-o nos lábios. Mas a sua natureza alegre logo reagiu. Tinha sido muita emoção séria para uma só noite. Virando-se rapidamente saiu correndo, enquanto gritava, pois vê se esse olhar não é mais rápido que você. André saiu no seu encalço, sentindo-se o mais feliz dos homens. Capítulo 11. Dias mais tarde, em seu apartamento, Jani preparava-se para dar continuidade ao seu plano. E aí? Perguntou a Riquinho. Pensou na minha proposta. Eu já disse que sou bandido, mas não para esse tipo de negócio. Pois é pegar ou largar. Aproximou-se mais, fazendo-se insinuante. Eu acho que vale a pena. Você faz o servicinho para mim e eu vou com você para a Bolívia.
buscar aquele carregamento tão precioso, que vai te render tanta grana. Hein? Levantando-se com jeito agressivo, o riquinho ficou andando de um lado a outro, chutando o que estivesse no caminho. Com o canto do olho vigiava a Jenny, convencendo-se de que ela não iria mudar de atitude. Não gostava da ideia, porque tinha lá seus princípios, mas afinal, a missão que ela lhe impunha, poderia ter também os seus atrativos. Não custou muito a tomar uma decisão. Indo intencionalmente até a penteadeira, pegou um frasco de perfume, cheirou, perfumou-se todo e ficou parado, fazendo pose, olhando para ela, que entendeu claramente a resposta, sorrindo diabolicamente. Um mês mais tarde, Riquinho, com um frasco de perfume na mão, olhava-se no espelho da penteadeira de Juliana, fazendo aquela pose de galã de favela, que gostava de usar nos momentos que entendia serem importantes. Mal começou a perfumar-se, uma chave girando na fechadura da porta indicou que a dona da casa estava chegando. Mas ela não vinha só. Estava acompanhada de André. Riquinho correu a esconder-se no banheiro. Estranho, comentou Juliana, entrando na sala. Que foi? Um cheiro de perfume. Será que entrou alguém? Não. É o meu perfume. Devo ter deixado o frasco aberto. Os dois encaminharam-se até o quarto. O frasco de perfume realmente estava aberto. Juliana fechou com expressão de quem está achando algo estranho. André, aproximando-se da jarra com flores onde estava o aparelho de escuta colocado por Jenny, segurou, olhando com cara de quem não gosta. Eu vou te dar um arranjo de flores mais bonito. Mas esse é bonito. Eu gosto. André não respondeu, mas continuou com uma sensação levemente inquietante, como se algo ali estivesse errado. Deu de ombros indo apanhar um livro sobre genética que estava em cima da cômoda, enquanto Juliana pegava um vestido no guarda-roupa, trocando-o pelo uniforme de comissária. Não sabia que você gosta de genética, disse André, surpreso. Era a minha matéria preferida na faculdade. Por que não terminou? Não deu. Papai morreu. Achei melhor deixar a medicina para mais tarde. Pois você está convidada para ver um documentário que estou editando para a Secretaria da Saúde. É sobre fertilização e desenvolvimento do embrião e feto. É simplesmente fantástico. Juliana olhou para André, alegremente surpreendida. Que legal, André. Claro que eu quero ver. Eu acho esse assunto fascinante. Os primeiros momentos da vida, como ela começa, como se desenvolve. E dando certa ênfase à voz, concluiu. E o que mais me encanta é que a ciência, por mais que se adiante, não consegue chegar ao fundo da questão. O que há por trás? Qual é essa força soberana, esse mecanismo que faz tudo isto acontecer? Acabou de vestir-se, comentando, é pena que eu tive que interromper a faculdade antes de entrar nessa matéria. Olhou-se no espelho e ficou satisfeita. Que tal? Perguntou. Você está divina, meu amor. Está mais linda que nunca. Ela estava realmente bela. Não era só a roupa, era algo mais, uma espécie de luz interior que lhe dava um toque especial. Seguiram para a sala enquanto o Riquinho passava para o quarto, muito interessado em observar o casal. Juliana ligou o som, colocando uma música suave, que falava em amor. André fez penumbra e começaram a dançar juntinhos, de rosto colado, desfrutando as mútuas presenças. Aquela música parecia ter sido composta e executada só para eles, para os seus momentos de amor. Ao chegar ao fim arrancou um suspiro da jovem. Não queria que terminasse. Nunca. Não vai terminar. Mesmo porque eu queria fazer de uma forma especial, diferente do resto dos mortais. Mas, fazer o quê? Perguntar se quer casar comigo. O casamento tinha entrado nos planos de Juliana desde que conhecera André. Mesmo assim, ficou um pouco surpreendida. E também emocionada, custando um pouco a responder. Pela tradição moderna eu deveria dizer que preciso de um tempo para pensar.
Mas penso nisso desde que te conheci. Quero sim. Casar com você. Claro que quero. André tirou do bolso um par de alianças. Colocou uma no dedo da jovem e esta colocou a outra em seu dedo. Estavam em frente um do outro, segurando-se as mãos. Sem nenhuma apelação, disse André, olhando-a seriamente nos olhos, eu quero estar com você na alegria, mas também na tristeza, nas horas leves e também nas pesadas. Nos erros, nos acertos, em tudo que vier. Juliana sentiu a solenidade do compromisso, embora dito com simplicidade. Continuava percebendo o perigo no ar, cada vez mais próximo. Respondeu com segurança, eu digo a mesma coisa, amor. Quero estar com você. Em tudo que vier. Um beijo selou a promessa. Uma promessa que seria difícil de ser cumprida. Mas a felicidade mudou rapidamente o clima solene e alegre. Precisamos comemorar, nem que seja com um brinde com água, exclamou André. Ah, eu acho que tem uma garrafa de champanhe na despensa. Vou ver. Juliana saiu e André, aproximando-se da janela, ficou olhando as estrelas. De repente, numa fugaz mas forte impressão passou novamente diante de seus olhos, em flashes rápidos, a figura de um pé batendo no chão e, por trás, dois olhos com brilho malévolo. Um clima de ameaça envolveu o local com aparência de mau pressentimento. Juliana, voltando da cozinha, quebrou um pouco do encanto maldoso, dizendo alegremente, achei, amor. Botei no gelo. André segurou-a pelos ombros, olhando-a longamente, num jeito de quase saudade. Finalmente, disse com seriedade, eu quero pedir uma coisa a você, Juliana. O tom deixou-a preocupada. O que é, amor? Segurando suas mãos, hesitou um pouco, procurando as palavras certas. Finalmente falou, com ênfase. Nós estamos assumindo compromisso um com o outro. Vamos ter uma vida em comum. Juntos. Seria bom fazermos um voto de confiança um no outro. Confiar, ter paciência, relevar. Você está certo, amor, respondeu Juliana com convicção. Muitos casais que se amam profundamente acabam separados porque seus compromissos são mais cada qual consigo mesmo, com suas quimeras, suas razões, do que com a sua união. Na verdade, nem o amor ou a felicidade nos são dados de graça. A gente tem que lutar por isso. É isso mesmo, querida. Eu sinto que precisamos priorizar o afeto, o companheirismo, a compreensão. Percebendo que havia deixado a noiva preocupada, procurou dar às suas palavras outra interpretação. Se esses valores não forem muito fortes, com o tempo a união se acaba. Ou azeda. A nossa não vai azedar nunca, amor. Prometo. Um longo beijo acalmou um pouco a preocupação de André, acendendo o desejo sexual que vibrou forte entre eles. Beijou-a na boca, no pescoço, avançando a mão em busca de zonas eróticas. Juliana afastou suavemente. Só depois do casamento, amor. Recompondo-se um pouco, explicou, eu quero ter uma lua de mel de verdade. André surpreendeu-se. Mas nós já, isso não importa. Não é uma coisa ingênua demais para a nossa época. Pois eu acho que é justo esse ingrediente da ingenuidade que está faltando hoje em dia. Aquela coisa romântica, aquela expectativa de sexo menos fácil, entende? André ficou pensativo por algum tempo, olhando a noiva com carinho. É isso mesmo que você quer? Juliana fez sim com a cabeça. Está bem. Vamos então namorar como nos velhos tempos. Também não é assim, riu Juliana. Não temos que ser tão radicais. Dançaram mais algumas músicas e depois seguiram para a cozinha, em busca da champanhe. Enquanto André abria a garrafa, a jovem comentou à guisa de explicação. Sabe, amor, eu acho importante chegar ao sexo depois de uma parada mais longa na estação do coração. Minha mãe diz que uma das grandes tragédias da humanidade está no sexo sem amor e sem cabeça. Sem cabeça.
Perguntou, rindo. Ela diz que as forças sexuais são energias criadoras, radicadas na alma, no psiquismo, e que se enraizam no sentimento. Por isso devem atuar juntas, sexo com sentimento. Só que acima deles está colocada a cabeça, que deve orientar os dois. Sorriu brincalhona, completando. É uma questão de hierarquia. André riu da colocação. É claro que no caso deles havia sentimento, e muito. Mas ela tinha razão e mesmo que não tivesse, estava disposto a respeitar sua decisão. Apanhando a taça ergueu um brinde, colocando nas palavras toda a força do sentimento que subia do coração. Ao nosso amor. O azul dos olhos de Juliana cintilava de felicidade, ao dizer, que ele seja forte e perene como o mar e encantador como as noites de lua cheia. Que a nossa união seja perene, cheia de encanto e alegria, complementou André. Após o brinde, os dois conversavam alegremente, mordiscando pedaços de queijo, quando André comentou, você não me disse como foi o voo. Tivemos uma ameaça de bomba a bordo. Foi um sufoco. Como é que foi isso? A Torre do Rio avisou nosso comandante. Um telefonema anônimo dizia que tinha uma bomba no avião. Aí pousamos de emergência em Vitória. Revistaram tudo de ponta a ponta. Não tinha nada. Ó, amor, você nem me contou. Não queria te preocupar. Na sala, Riquinho, que ouvia a conversa escondido, segurando os órgãos genitais com ar canalha, disse em pensamento, ela nem sabe a bomba que está aqui. Só esperando o noivinho ir embora. Meia hora mais tarde, às despedidas, André perguntava depois de mais um beijo, você viaja amanhã, não é? É. E volto depois de amanhã, lá pelas 7 da noite. Vai me apanhar? Só não vou se aparecer algum trabalho urgente, de última hora. Se eu não for você me liga assim que chegar, está bem? Ligo sim, pode deixar. André estava preocupado, sem saber a causa. Era uma inquietação que não conseguia definir. Você vai ficar bem, aqui, sozinha? Claro que vou. Fica tranquilo, tá? André saiu depois de mais um beijo e Juliana seguiu para o quarto. Ligou o rádio, procurando uma estação onde tocava música romântica. Tirou a roupa, vestindo uma camisola. Sentou na beira da cama, espreguiçou-se e sorriu, com o coração repleto das lembranças da noite. Levantou a mão para olhar a aliança e ficou parada, muda de susto, ao ver Riquinho entrando tranquilamente no quarto, saindo do banheiro. Ia gritar mas o marginal agiu rápido. Pulando sobre ela, tapou-lhe a boca com a mão enquanto com a outra, encostava-lhe uma faca na garganta, dizendo, se ficar bem quietinha vai viver para contar. Se não. Colocou a faca bem diante dos olhos dela. Está vendo, boneca? Não é de mentirinha, não. Se der um pio, enterra ela nesse pescocinho lindo. O que seria uma pena. Ato contínuo, arrastou-a para o meio da cama deitando-se em cima dela. Juliana tentou reagir, lutando com todas as forças, mas o bandido fez mais pressão na faca afundando a ponta na pele delicada. Sentiu que não adiantava reagir. O miserável a mataria e depois faria com ela tudo o que quisesse. Percebendo que dominava a situação, o marginal afrouxou a pressão da faca, observando o filetezinho de sangue que corria do ferimento. Colocou a arma sobre a mesinha de cabeceira e estendendo a mão, até o rádio, procurou uma estação que tocava uma música brega, dessas bem imorais. Sorrindo satisfeito, aumentou o volume. Com o olhar malévolo e ironia na voz, comentou, a lua de mel com o patricinho vai esperar. Primeiro é a minha vez. Capítulo 12. Pronta para mais um voo, Juliana preparou um remédio, fazendo uma careta ao ingeri-lo. Com ar preocupado, Anabel perguntou, já te passou pela cabeça que esse mal-estar pode ser gravidez? O corpo de Juliana enrijeceu. Virando-se para Anabel, o olhar expressando a mais profunda angústia, pediu com ênfase. Não diga isso, Anabel. Nem brincando.
Anabel estava muito penalizada. A amiga não merecia o que estava acontecendo. Quando foi tua última menstruação? Perguntou, com cuidado. Abafada sob o peso que de novo ameaçava cair-lhe em cima, Juliana respondeu num suspiro, está atrasada. Só uns dias. O pavor quisera tomar conta dela desde que lhe passara pela mente a ideia de que talvez pudesse ter engravidado, mas forte e equilibrada como era, havia decidido não dar guarida a pensamentos que, sem dúvida, iriam desarmonizar o seu interior. Refletira muito após a violência que sofrera, decidindo-se a ignorar o acontecido, enterrá-lo bem fundo, desintegrar aquelas lembranças e lavar-se por dentro. Mas, agora a possibilidade lhe acenava como ameaça, com todas as terríveis implicações com que se revestia, por envolver terceiros e seu próprio futuro. Não queria, porém, encará-la, e buscava outras justificativas. Procurando acreditar no que dizia, explicou, mas ela sempre atrasa. Esse mal-estar é só de fundo nervoso. Também. Depois do que aconteceu. Anabel falou com dó. Oh, amiga, desculpa dizer, mas isso pode ser gravidez. Acho bom você começar a encarar essa possibilidade. Juliana revoltou-se. Era peso demais, esmagando-lhe a coragem. Já não bastava o que acontecera. E agora vinham acenar-lhe com essa ameaça. Estava a ponto de cair em desespero, mas procurou controlar-se. Bota essa boca para lá, Anabel, pediu. Por favor, não quer desabafar, amiga? Perguntou Anabel com carinho. Percebeu que ela tinha razão. Precisava realmente dividir com alguém, para não entrar em desequilíbrio. Aquilo foi horrível demais, Anabel. A gente vê noticiários a toda hora. Fulana foi estuprada, violentada. Parou um pouco, remexendo o próprio interior, antes de continuar. Mas isso não nos toca. Não é na nossa pele. Não é o nosso corpo tocado pelas mãos imundas de um canalha qualquer. Não é a nossa intimidade que é rasgada pelo pênis nojento de um porco qualquer. Ficou em silêncio, tentando engolir o nó que se formava em sua garganta. Não quer me falar mais sobre isso? Perguntou Anabel, depois de instantes. Talvez alivie um pouco. Juliana respirou fundo. Andou pelo quarto, foi até a janela, ficando algum tempo em silêncio, antes de continuar. Eu me sinto invadida por alguma coisa suja, asquerosa. É um esgoto correndo dentro de mim, desde os órgãos sexuais, passando pelo coração, até o cérebro. Enxugou as lágrimas com raiva, continuando. E no fluxo desse esgoto o olhar malévolo do canalha. A faca na minha garganta, a mão correndo meu corpo, nas partes mais íntimas. Aquela voz odiosa fazendo referências obscenas sobre meu corpo e, depois. Juliana estava exaltada, falando com extrema revolta, quase aos gritos, com lágrimas represadas nas pálpebras. Depois aquela nojeira, aquela invasão interminável, abominável. Os movimentos lentos, maldosamente lentos. Depois violentos, agressivos, jogando aquela imundícia dentro do meu corpo, da minha alma. Anabel não sabia o que dizer. Sempre fora muito segura de si, mas agora não encontrava palavras para ajudar a amiga. Achou melhor abraçá-la, passando-lhe seu carinho, como o único remédio que tinha à mão. Esse gesto fez algo quebrar-se dentro de Juliana, rompendo o dique que aprisionava tanta dor. Chorou longamente, aliviando-se um pouco. Por fim, falou. Não vê, Anabel, que eu preciso esquecer tudo isso. Eu preciso varrer esse lixo da minha memória, lavar minha cabeça por dentro, meu coração, meu corpo, minha alma. Tudo. Segurando nos ombros da amiga, perguntou, como é que eu posso esquecer isso, Anabel? Me diga, ó, amiga, eu não sei o que dizer, tartamudeou. De repente, teve uma ideia. Por que você não conta ao André? Não confia nele? Confio. Claro que confio. Caminhou um pouco, pensativa.
Eu não tenho coragem, Annabel. Não quero poluir um amor tão bonito como o nosso. Continuou num rompante, em ímpetos de revolta. Será que o céu e o inferno decretaram que neste mundo amores grandes e puros não têm vez? Acalmou-se aos poucos e depois de algum tempo, concluiu, para mim, só mesmo o tempo e o amor do André. Seu carinho, sua pureza de alma vão poder limpar essa imundícia do meu interior. Mas você precisa encarar a possibilidade de gravidez, disse Annabel, suavemente. E olhando a amiga nos olhos, perguntou, pode ser filho do André, não pode? Juliana suspirou, desalentada. O pior é que não pode. Nós tínhamos resolvido não fazer sexo antes do casamento. Annabel surpreendeu-se, mas achou que era uma boa oportunidade para fazer o ambiente ficar mais leve. Exclamou, meio risonha, não acredito. Isso parece coisa do século passado. Juliana relaxou um pouco. Pensar em André era para ela uma terapia. Pode rir, se quiser, disse, com meio sorriso. Quer dizer que teu casamento não vai ter sexo? Perguntou Annabel, brincando. Juliana riu, mesmo a contragosto. Que é isso, Annabel? Claro que vai ter. Imagina. Isso é só agora. Animando-se um pouco, esclareceu, nós queremos fortalecer o afeto, o companheirismo, entende? É uma ideia estranha, mas bem interessante. Só que eu continuo achando que você devia contar tudo a ele. Não, Annabel, eu não quero que ele sofra. Já basta o que eu estou sofrendo. Juliana sentia que precisava reagir. Mergulhou fundo em si mesma buscando energia. Finalmente, para a alegria da amiga, levantou a cabeça, como a desafiar o mundo, exclamando, sabe de uma coisa? Eu vou parar de sofrer, vou esquecer tudo isso. Foi só um pesadelo, entendeu? Apanhando um pacote de absorventes, colocou na maleta com gesto intencional, afirmando, eu vou me menstruar de hoje para amanhã. E tudo isso vai se apagar da minha memória. Você vai ver, Annabel. Você vai ver. É assim que se fala, Juliana, exclamou, Annabel, satisfeita com aquela reação. E para mudar o rumo da conversa, perguntou, está indo para onde? É um voo fretado. Buenos Aires e Bariloche. Quantos dias? Uns 5 ou 6. Pois então, boa viagem. Estou torcendo por você. Obrigada, amiga. Eu vou voltar livre desse problema. Você vai ver. Enquanto isso, em sua casa, Jani estava na escuta, ouvindo aquela conversa e sorrindo diabolicamente, com o sofrimento de Juliana. Mas ao ouvir sobre a possível gravidez da jovem teve um ataque de raiva. Furiosa, arrancou a fita do gravador, atirando-a no chão, pisando em cima, chutando-a e gritando, totalmente descontrolada, desgraçada. Teve que engravidar, essa vaca. Acalmou-se aos poucos, dizendo em voz alta, deve ser só atraso mesmo. Ia ser azar demais. De qualquer forma Riquinho não pode saber. Colocou a fita na lixeira, escondendo embaixo de outras coisas, e, limpando as mãos num gesto de nojo, foi buscar outra que colocou no gravador. Capítulo 13. Annabel estava arrumando a cozinha quando ouviu Juliana entrar, indo para o quarto. Preocupada com a amiga foi até lá, encontrando-a desfazendo a maleta. E aí, como foi a viagem? O problema. À guisa de resposta, Juliana tirou o pacote de absorventes da maleta guardando na gaveta. Amiga. E agora? Perguntou Annabel, com dó. Juliana deu de ombros, com ar desanimado. Eu não sei, por que não tomo um desses remédios? Já tomei, mas... nada. Sabe que num caso como o seu, uma gravidez que resultou de estupro, a lei permite aborto. Acho que sim. Preciso ver isso. Eu vou falar com quem? Um advogado. Eu conheço um de confiança. É meu amigo. Você vai comigo? Claro. Quer ir agora?
Acho melhor ir logo. A gente aproveita para comprar um daqueles exames de gravidez. Não é preciso. Eu sei que estou grávida. De qualquer forma, vou comprar. Você faz se quiser. Enquanto isso, a alguns quarteirões dali, Jani chegava em casa com Riquinho. Não querendo que o amante ouvisse a gravação da escuta que poderia conter referências à gravidez de Juliana, a jovem foi direto ligar o som colocando uma daquelas músicas bregas de que o casal gostava, convidando-o toda dengosa. Riquinho, meu gato, venha cá. Vem dançar comigo. Sem lhe dar atenção, Riquinho foi direto ao gravador e logo mais estava ouvindo a conversa de Juliana e Anabel. De repente, deu um pulo. Gravidez? Aí, vai. Viu essa, Jani? Tua amiguinha está grávida. Jani não queria que Rico soubesse. Mas, já que não conseguiu evitar, deu uma de interessada, indo ouvir o resto da gravação. Quer dizer que ela está grávida, comentou Riquinho, desligando o aparelho. Mas, então, esse filho é meu. Teu, qual nada. É daquele namorado dela, exclamou Jani, procurando demonstrar tranquilidade. Não, não é dele, é meu, afirmou Rico. Os dois não estavam transando. Eu ouvi a conversa. E concluiu com ares de grande conquistador. O papai aqui é o mesmo competente. Jani estava enciumada e com medo do tiro sair pela culatra, mas não queria que o amante percebesse sua aflição. Foi muito azar, resmungou. Mas lembrando de outro detalhe, concluiu com certo gosto de vitória. De qualquer forma, ela vai atirar mesmo. O comentário fez Rico estremecer. Lembrou-se de quando era criança e assistira a um aborto feito por sua mãe, que tinha sido a parteira do bairro até transformar-se em aborteira. Curioso para saber o que significava aquele entre-sai de mulheres que se demoravam com a mãe num quartinho nos fundos da casa e depois saíam com jeito de quem estava doente, resolveu descobrir escondendo-se atrás de umas caixas, num canto do tal quartinho. Foi terrível para um menino de 10 anos. A vida no bairro pobre fazia as crianças e jovens amadurecerem mais depressa. Mesmo assim, custou um pouco a entender o que significava aquilo. A paciente era uma adolescente, com cara de menina. Pelas frestas das caixas não dava para ver bem o que acontecia, mas dava para ouvir o ruído das curetas rasgando e raspando algo. Riquinho sabia que esse algo era o bebê. O cheiro de sangue fresco misturava-se ao de éter, fazendo o estômago do garoto embrulhar-se. Estava a ponto de sair correndo, mas sabia que se a mãe descobrisse, a surra seria grande. Primeiro dela, que não economizava a pancada, e depois do padrasto, com o cinturão cheio de enfeites de metal. Suas costas já tinham marcas suficientes das surras que o velho lhe dava quando bebia e conseguia agarrá-lo. Finalmente, depois de um tempo interminável, sua mãe e mãe da garota saíram, deixando a paciente deitada na improvisada mesa de operações, para se recuperar. Riquinho foi saindo de trás das caixas, necessitado de ar puro, mas a curiosidade mórbida foi maior e deu uma paradinha junto a uma bacia com algodões e gases sujos de sangue. De olhos estatelados, não conseguia desviá-los do que via. Uma pequenina mão, do tamanho de uma das suas unhas, aparecia em meio a um amontoado de coisas sanguinolentas. Aquilo não era possível. Devia ser uma visão, um engano dos seus olhos. Era horrível demais. Lentamente, como que hipnotizado, fui aproximando a mão, com o dedo estendido, até tocar aquela outra mãozinha, para conferir se era mesmo de verdade. Era. Com estremeção de horror, recolheu a sua e saiu aos gritos, sem conseguir conter-se, mesmo sabendo que isto poderia custar-lhe. Voltando ao presente, exclamou, raivoso, tirar? Ah, não. Eu não vou deixar. Isso, nunca. Jani estava furiosa, mas controlou-se. Conhecia outros meios para detê-lo. Como quem não quer nada, foi dizendo. Ah, é bem fácil de impedir.
É só você ir na polícia dizer que estuprou a moça e que ela está querendo fazer aborto. Riquinho olhou com raiva para ela, mas percebendo que estava com razão saiu andando pelo quarto, chutando o que encontrava pela frente. Capítulo 14. As duas jovens acabavam de chegar do escritório do advogado. No quarto de Juliana, Anabel entregou-lhe o kit para exame de gravidez. Não quer aproveitar e fazer logo esse exame. Olhando o kit com desgosto, Juliana tirou-o numa gaveta da cômoda, respondendo, não. Quero, não. Preocupada com a amiga, Anabel não queria deixá-la sozinha. Quem podia imaginar uma coisa dessas, hein? Comentou. Não deu queixa na polícia, não fez exame no 1049. Por isso a lei não vai permitir o aborto. Mas, isso está certo. Se não fosse assim, bastava qualquer mulher afirmar que foi estuprada e conseguir autorização. Você pode fazer um aborto clandestino, arriscou Anabel. Tem nada demais. Já pensei nisso. Mas tudo isso é horrível demais. Juliana terminou de mudar a roupa e atirou-se na cama, chorando. Não estava conseguindo segurar. Isso parece castigo, Anabel. Mas, castigo de quê? Que foi que eu fiz? Eu sempre tentei ser uma pessoa íntegra. Sempre que posso, ajudo a quem precisa. Por que Deus tem que me castigar dessa forma? Deus? Que Deus? Sei lá se acredito nisso. Sempre estar atenção ao comentário da amiga, Juliana continuou, é a minha vida que está em jogo, Anabel, meu casamento, minha profissão. Tudo. Isso não é justo. Penalizada, Anabel procurou um CD com músicas suaves, colocando para tocar, enquanto dizia, vê se relaxa um pouco. Deita e faz umas respirações profundas. Ajudando Juliana a acomodar-se na cama, ia dizendo, esqueça tudo isso, por hoje, tá? Fique só ouvindo a música. Não pense em nada. Procure relaxar. Pode deixar que eu faço a janta. Obrigada, amiga. Você tem sido mais que irmã para mim. Bobagem. Anabel saiu e Juliana, deitada de barriga para cima, estirou bem os braços e as pernas, procurando relaxar. Começou um exercício respiratório, respirando profundo e pausadamente. O apartamento estava silencioso. No ar, só a música tranquila, suave, tocando baixinho e o tic-tac do relógio de parede. Obrigou-se a um silêncio mental, a não pensar. Pouco a pouco foi se sentindo cada vez mais relaxada, mais leve, como se flutuasse. Aos poucos deixou de ouvir a música e em seus ouvidos só persistia o tic-tac do relógio, como se fosse o único som do universo. Lentamente, o cenário foi se modificando, assim como numa fusão de imagens, e ela via-se deitada sobre uma mesa rústica dentro de um quartinho pobre. Sentia frio e estava muito fraca. O tic-tac do relógio havia se fundido ao ruído contínuo do gotejar de sangue caindo numa bacia embaixo da improvisada mesa de operações. Sabia que acabara de sofrer um aborto clandestino. A polícia chegara, levando presa a aborteira, mas sem se dar conta do que acontecia nos fundos da casa. Estava inteiramente só. Tentou levantar-se, mas não tinha forças. Estava ainda meio sedada e fraca pela perda de sangue. Em volta tudo era silêncio, menos o ruído do sangue que continuava gotejando na bacia. Abriu os olhos a custo, mas as imagens desfocavam. O mundo exterior ia desaparecendo pouco a pouco, ficando só a consciência lúcida e, agora, as intermitentes pulsações do coração. Que frio, meu Deus, falou em pensamento. Acho que estou morrendo. O coração já está falhando. Quanto tempo será que eu ainda tenho de vida? O coração deu umas batidas descompassadas parando por fim, e ela começou a contar lentamente, calculando um número a cada segundo. 1, 2, 3, 4. Não sabia se estava acompanhando o fluxo certo do tempo em sua contagem,
Porque não tinha mais parâmetros para essa medição e aos poucos o pensamento foi ficando emperrado, como se estivesse enferrujado e ela sentia-se caindo num poço interminável. Num esforço desesperado para retornar à vida, Juliana conseguiu sair daquele estado estranho, dando um grito de horror. Sentou-se na beira da cama, com os olhos esbugalhados. Estava apavorada. E foi assim que Annabel a encontrou ao entrar correndo, assustada. Que foi, Juliana? Que aconteceu? Aos poucos, foi se recuperando. Que coisa horrível, meu Deus! Que coisa horrível, que foi que houve? Juliana ficou olhando Annabel por alguns instantes. Acho que eu morri, disse, por fim. O inesperado deixou Annabel boquiaberta, sem saber o que dizer. Será que a amiga estava perdendo o juízo? Também, como toda pressão. Por fim conseguiu dizer, fique calma, amiga. Você está estressada. Não. Não é nada de estresse. Era eu mesma. Eu estava diferente, era uma outra pessoa, mas era eu. Entende? E eu morri. Fique calma, tá? Eu vou arrumar um calmante, falou Annabel em tom conciliatório. Juliana deu de ombros, achando melhor não insistir. Ela também não sabia explicar o que acontecera. Capítulo 15. Dias mais tarde, Juliana chegava de mais um voo, dizendo alegremente a Annabel. Até que enfim, estou de férias. Conseguiu? Que bom. Jogou a valise e a bolsa sobre a cama e foi até a janela, espreguiçando-se. Estou mesmo precisando descansar um pouco. Olhando fixamente para a amiga, Annabel perguntou, e a gravidez? Já resolveu? Juliana olhou-a com uma expressão indefinível, sem responder, e foi mudar de roupa. Desculpa, amiga, insistiu Annabel, eu não quero te pressionar, mas o tempo está passando e você precisa resolver esse problema. Como não recebesse resposta, Annabel voltou à carga. Não se esqueça que você está grávida de um estupro. Pense bem nisso. O pai disso aí é um marginal. E, acabar com essa gravidez até é uma obrigação. Já pensou no código genético dessa criança? Pode ser um futuro bandido, um estuprador, como o pai. Se fosse você resolvia isso amanhã mesmo. Juliana acabou de vestir-se, andou um pouco pelo quarto, indo até a janela. Talvez você tenha razão, disse, por fim. Pôr no mundo uma criatura de sangue ruim. E o que é pior, feita de uma forma horrível como aquela. Suspirou, continuando, acho que vou mesmo fazer. Isso. Ótimo. Só assim você se livra desse problema. Vai poder recomeçar a vida, porque, olha, depois do acontecido, você estacionou. Estacionei, sim, Annabel. No inferno. Levantou a cabeça, com expressão decidida. Mas eu quero sair disso. Eu tenho que sair disso. Depois de instantes, perguntou, você conhece algum médico de confiança? Não. Mas a Nairzinha conhece e eu já peguei o endereço com ela. Annabel trouxe o papel com o endereço. Juliana ficou olhando, sem coragem de pegar. Finalmente estendeu a mão, apanhando-o, mas devolveu em seguida. Me faz outro favor, pediu. Marca para mim, tá? Sorrindo dos escrúpulos da amiga, Annabel prometeu. Está bem, eu vou marcar logo para amanhã, se tiver vaga. Obrigada, amiga. Annabel saiu para telefonar e Juliana para ir ver André. Capítulo 16. André estava trabalhando na ilha de edição, quando Juliana chegou. Felicíssimo, correu ao encontro da noiva, exclamando, amor! Que surpresa maravilhosa! Juliana aninhou-se em seus braços dizendo, quase num gemido, ai, que saudade! Estava doida para me esconder assim, no teu abraço. Depois de matar as saudades mais prementes com beijos e carinhos, André desabafou. Gatinha, não sabe como a minha vida anda vazia. Ali, na presença do seu amor, tudo parecia mais leve a Juliana.
Era como se os problemas se minimizassem e as dores deixassem de doer. Recobrando parte de sua habitual alegria, respondeu, brincalhona, pois agora vai ficar cheinha. Estou de férias. Com um brilho de felicidade nos olhos, André exclamou, e mesmo? Ah, maravilha! Então vamos poder nos ver todos os dias. Está vendo, amor? São as ondas, os ventos e as estrelas que estão nos protegendo. Juliana conchegou-se mais nos braços do amado. Estava com tanta saudade. Tanta, que estava doendo. O temperamento de André, sem ser sisudo, não era tão brincalhão quanto o de Juliana, mas assim, mergulhado em felicidade, seu coração cantava, repercutindo vibrações em cada célula do corpo. Pois eu tenho um remédio tiro e queda para essa doença, disse, rindo. Um remédio? Qual é? Marcar o casamento para logo. Que acha? Para logo? Juliana pensou um pouco e perguntou, daqui a, digamos, um mês? Um mês está ótimo. Acho que nesse tempo dá para ver tudo o que é necessário. Cheio de felicidade, André continuou, eu até fiquei de ver um apartamento hoje. Está na fase final de construção. Podemos ir juntos. Ótimo. Olhando em torno, Juliana perguntou, e o trabalho? Vai bem. Tirei o dia hoje para terminar aquele documentário sobre fecundação e desenvolvimento do embrião de que te falei. Quer ver? Juliana levou um susto. O que menos desejava naquele momento era justamente esse assunto, mas não queria deixar o noivo perceber. Sem tempo de arranjar alguma desculpa plausível, viu-o mexendo no controlador, enquanto no monitor apareciam imagens super ampliadas de fecundação. Olha só que coisa magnífica, disse André sem observar-lhe a perturbação. Veja como os espermatozoides correm, disputando o direito de fecundar o ovo. De repente, tirou a imagem, dizendo com ar brincalhão, não vou te mostrar isto, senão você vai querer engravidar logo hoje. E hoje, completou a fala com um gesto de quem está impotente. Juliana sentiu um baque. Estava grávida de outro, embora vítima. Com esforço conseguiu dominar seus sentimentos e, olhando em volta, exclamou, André, pode entrar alguém? O que vão pensar de nós? Só a verdade. Que estamos apaixonados. Beijaram-se carinhosamente no rosto, nas mãos. E Juliana começou a questionar se não estaria errada ao esconder-lhe o que acontecera. Abrindo novamente a imagem, André continuou com suas explicações sem observar a aflição da noiva. São mais de 200 milhões de espermatozoides disputando essa corrida. Quem chega primeiro penetra no ovo e, então, esses dois elementos juntos começam a formar uma pessoa. Não é um momento divino? Juliana decidiu-se finalmente a contar-lhe tudo. Olhou de esguelho o próprio ventre, suspirando. André, começou a dizer. Mas o noivo, sem perceber, virou-se para ela, colocando as mãos em sua barriga, num gesto carinhoso, dizendo, uma célula tua e outra minha, uma parte de você e outra de mim. E aí ele vai crescendo, vai se desenvolvendo e nasce com um rostinho lindo como o teu. Juliana perdeu coragem. Como poderia dizer-lhe que ali já havia um embrião em pleno crescimento? Só que a outra célula não era dele, mas de um miserável marginal. Empolgado, André não percebia sua aflição. No monitor continuava a sucessão de imagens. Primeiro, o espermatozoide penetrando no ovo e este enrijecendo-se para não permitir a entrada de outros. Em seguida, o ovo já fertilizado dividindo-se em duas partes, depois em 4, 8 e assim sucessivamente. Aos poucos ia mudando de forma, aparecendo uma coluna vertebral rudimentar, a cabeça, os membros inferiores e os superiores. E aquela coisinha minúscula movimentava-se dentro do líquido, como a querer mostrar ao mundo que era um ser vivo preparando-se para assumir o seu lugar na sociedade, a sua identidade, o seu destino. Apesar da situação,
Juliana sentia-se deslumbrada diante do mais magnífico espetáculo da natureza, a criação de um novo ser. Enlaçando-a pela cintura, André continuou, falando com emoção, mas não é só o corpinho que vai crescendo. Sabia que ele percebe, tem sensações, tem emoções. Sabia que ele fica inquieto quando a mãe está nervosa e dorme quando a mãe descansa. Quando se aborrece chupa o dedinho ou então fica dando voltas. Virando-se para ela, disse com suavidade, imagine só, querida, um serzinho desse tamaninho, chupando o dedo. André estava emocionado. E como se falasse para si mesmo, exclamou, meu Deus, uma coisinha dessas precisa de muito amor, desde o comecinho. Juliana estava no auge da aflição, sem saber o que fazer. Para disfarçar, disse o que lhe veio à cabeça. E dizer que a maioria das mulheres não sabe destas coisas. Não se preocupa em controlar as emoções durante a gravidez. Sem suspeitar do que se passava no íntimo de sua amada, André continuou falando, acariciando-lhe a barriga. Pois o nosso, quando estiver aqui, nesta barriguinha, vamos bater um baita papo com ele. Um papo de bons amigos. Fez um instante de silêncio e continuou, empolgado. Sabia que tem médico que aconselha os pais a conversarem com o feto, desde o início da gravidez? A dizerem que o amam, que estão muito felizes com sua chegada e coisas parecidas. Dizem que isto dá estabilidade emocional ao bebê, e que tem reflexos para toda a sua vida. Começou a desligar os aparelhos e a arrumar a produtora para fechá-la. De repente, como se lembrasse de algo importante, exclamou, mas eu sou uma anta, mesmo. Estou aqui dando explicações sobre um assunto que você deve conhecer bem melhor do que eu. Juliana conseguiu finalmente um pouco de controle sobre si mesma e, aparentando tranquilidade, respondeu, não, amor, não conheço tanto assim. Também, nunca tinha visto desse jeito. E imagens, falando nisso, é bom a gente pensar no assunto. O que acha de esperar um pouco para termos o primeiro filho? Acho que você tem razão. E como é que a gente vai fazer? Pílula, camisinha, métodos naturais. Tudo o que tiver direito. Menos aborto, é claro. Fez pequena pausa, pensativo. Antes de concluir com entonação incisiva, isso, nunca. Em nenhuma circunstância. Capítulo 17. Juliana tinha saído do banho e estava terminando de vestir uma roupa caseira, quando Anabel, entreabrindo a porta do quarto, informou. Só consegui para depois de amanhã. 9 da manhã. Juliana estremeceu, lembrando as imagens que vira e as palavras de André sobre aborto. Angustiada, atirou-se no sofá, escondendo o rosto na almofada. Raramente fumava, mas sentiu vontade de fazê-lo. Procurou na cômoda e encontrou uma carteira. Voltou ao sofá e acendeu um cigarro. Expeliu a fumaça para cima e ao baixar de novo a cabeça seu olhar caiu sobre a própria barriga. Num gesto instintivo apagou o cigarro, por saber que faz mal ao bebê. Mas qual bebê, meu Deus, pensou com raiva, por perceber que estava desenvolvendo sentimentos maternais com relação àquele filho do estupro. Levantou-se, dando um murro na cômoda, exclamando, mas que droga! Escondendo a cabeça nas mãos, respirou fundo, procurando acalmar-se. Olhou mais uma vez a barriga, sentindo vontade de pôr a mão sobre ela, mas desistiu, fazendo ar de nojo. De repente, teve uma ideia. Mudou de roupa, pegou a bolsa e saiu. Não precisou andar muito até encontrar o que procurava, uma igreja. Entrou. Caminhando lentamente, olhava tudo, com expressão respeitosa. Fazia vários anos, não entrava numa. A vida corrida lhe arrefecera a religiosidade. Parou diante de uma imagem de Nossa Senhora e ajoelhou-se, impelida por seus conflitos. Minha mãe do céu. Mãezinha de todas as, ia dizendo mães, mas não se sentindo como tal, emendou, de todas as grávidas. Me ajuda, me orienta, me inspira.
Eu não quero ir contra as leis de Deus. Aliás, mãezinha, eu nem sei o que elas dizem nos casos como o meu. Permaneceu longo tempo em silenciosa angústia. Só as lágrimas lhe desciam dos olhos, uma atrás de outra. Por fim, continuou: conforta meu coração, mãezinha. Me orienta, me ajuda a tomar uma decisão. Me ajuda. Levantou-se finalmente, indo em direção ao interior da igreja, à procura do padre. Queria conversar com alguém que pudesse aconselhar com neutralidade. Mas qual neutralidade, pensou, se eu já sei o que ele vai me dizer? De qualquer forma, foi procurá-lo. Era simpático e atencioso. Os cabelos brancos e uma serenidade natural davam-lhe um ar de confiabilidade. Depois de ouvi-la calmamente, explicou: posso lhe dizer duas coisas, filha. A primeira é que as leis de Deus proíbem o aborto, mesmo nessa condição. A outra é que, se você é dessas pessoas que não ligam para essas leis, não adianta eu falar nelas. Se for esse o caso, eu falarei apenas sobre a crueldade que é a prática do aborto. A maternidade é sempre sagrada em qualquer lugar. Até mesmo quando temos um animal nessas condições, sempre lhe damos maiores cuidados, mais atenção, porque está gestando outras vidas e isto enternece qualquer um. Silenciou por instantes, dando tempo a Juliana para assimilar melhor suas palavras e continuou: esse feto que talvez lhe pareça apenas um monte de tecidos em crescimento é um ser humano em formação. Ele percebe, sente, tem emoções. Imagine então o seu sofrimento quando o estraçalham, rasgam seu corpinho, matando-o. Juliana agradeceu ao bondoso padre e saiu. Sua cabeça continuava fervendo. As colocações que ouvira do padre martelavam-lhe o pensamento. Seria mesmo verdade isso de o feto ter emoções, sofrer? Não, não é verdade, pensou. Toda atividade fetal é meramente automática. Se ele ainda não tem cérebro formado, como é que pode sentir, ter emoções? Lembrou-se do vídeo mostrado por André e de suas palavras. Sabia que ele fica inquieto quando a mãe está nervosa e dorme quando a mãe descansa. Quando se aborrece chupa o dedinho ou então fica dando voltas. Ia passando em frente a um centro espírita e teve vontade de entrar. Talvez fosse bom ouvir uma outra opinião. Entrou de forma quase automática e já estava começando a arrepender-se quando uma jovem mulher aproximou-se e sorriu, perguntando: em que podemos ajudá-la? Sentiu simpatia. Ou talvez fosse confiança. Você acertou. Eu estou mesmo precisando de ajuda. Mas não creio que vocês possam me ajudar. De qualquer forma, podemos lhe dar uma palavra de solidariedade. Pegou-a pelo braço, gentilmente, conduzindo-a. Vamos até a minha sala. Andaram por um corredor até chegarem a uma salinha confortável, com um alegre vaso com flores sobre uma mesinha. Num gravador, música suave, relaxante. Sente-se. Fique à vontade, disse, apontando uma poltrona. Ao sentar-se na outra, continuou, sorrindo com simpatia: meu nome é Laura. Sou do atendimento fraterno. Juliana sentou-se, quase automaticamente. Eu sou Juliana. Eu ia passando De repente achou que não devia confiar a uma estranha os seus problemas. Resolveu ir embora, mas em vez disso, falou num rompante, como quem desafia: eu estou grávida e vou fazer um aborto. Olhou para Laura, esperando encontrar reprovação em seus olhos, mas, em vez disso, em sua voz havia um timbre de solidariedade, ao dizer: você me parece muito angustiada. Quase a ponto de explodir, Juliana exclamou: eu fui estuprada. E engravidei. Percebendo que estava sendo grosseira, procurou acalmar-se. Respirou fundo e continuou: eu tinha acabado de ficar noiva, entende? Havia sido uma noite maravilhosa. Estava em casa, me preparando para dormir. Acho que era um ladrão. Foi horrível, horrível. Não sei como Deus permite que aconteçam coisas como essa. A presença solidária de Laura e também o desabafo conseguiram acalmá-la um pouco.
O noivo está sabendo? Não. Não tive coragem de contar a ele. E também fiquei com vergonha. E está indecisa, não é? É, eu fui falar com um padre. Estava voltando e vi o centro. Aí, eu quis saber como é que vocês entendem essa questão do aborto. Quero dizer, numa situação como a minha.